estamos mais uma vez para nossa reflexão dessa manhã de terça-feira, né? Um dia muito especial, estamos aqui vivendo a temporada de férias, né? Mês de julho, dia 2 de julho. Para muitos estão em casa nesse momento, desfrutando das suas férias. Que Deus abençoe você, né? E saiba fazer um bom proveito do tempo que você tem aí na sua casa, né? E o bom proveito quando nós fazemos é quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor e buscamos a sua presença, né? Ele habitar em nossa casa, em nosso coração, Ele dirigir a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre senhores. A quem servimos, né? A quem colocamos como Senhor em nossa vida. A nossa leitura hoje está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículos de 1 ao 8. Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei. Ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Veja bem como Deus trabalha, né? Sim. E se você parar um pouquinho para ler a palavra do Senhor, lá no Velho Testamento, né? Tantas histórias magníficas que nós podemos aprender. O Senhor se revela a nós com esse texto, né? Mostrando o seu poder, a sua autoridade. E veja bem, Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei. Esse é o texto. Ele e toda Israel abandonaram a lei do Senhor. Amigos, quando nós lemos texto como esse, nos vem à mente o perigo das riquezas, o perigo do poder. É disso que Jesus combatia as pessoas da sua época, naquele momento em que ele estava pregando o evangelho, naquele momento que ele estava no seu ministério, que ele pregava para aquelas pessoas, os fariseus, mestres da lei, e muitos outros, né, que confiavam na sua sabedoria, no seu poder, na sua riqueza. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas assim também. Esse é um grande perigo que nós temos de nos tornarmos poderosos, né, adquirir grandes patrimônios, porque passamos a não mais confiar no Senhor. Eu vejo muitas pessoas que estão envolvidas no trabalho do Senhor, no Evangelho, e de repente conseguem arrumar grande patrimônio, né, grandes coisas. Veja, tome muito cuidado para você não começar a valorizar mais as coisas que você tem do que o Senhor, porque são textos como esse aqui que Deus nos alerta para ter cuidado com o perigo, né, das riquezas, o perigo do poder, porque está o Roboão que se fortaleceu e firmou-se como rei. Ele e toda Israel abandonaram a lei do Senhor. E veja como Deus trabalha. Deus permitiu que Sisaque, né, viesse com toda aquela tropa, todo aquele poder para machucar aquelas pessoas daquele momento, Israel, e também o rei Roboão. Então a gente para um pouquinho para pensar: será se Deus também não está me alertando com um Sisaque por aí, que muitas vezes quis colocar como Senhor da minha vida coisas que não era para ser, e Deus permitiu que outras coisas me machucasse para mim poder olhar para Deus e temê-lo? Quando Jesus pronunciou as palavras do versículo de destaque que nós lemos hoje,
que nós podemos lembrar aqui, que diz em João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Veja bem, quando Jesus pronunciou essas palavras, no versículo de destaque, algumas pessoas reclamaram: nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? João 8,33. Será se também essa palavra machuca eu e você? Talvez estamos achando que nós não servimos a outro Senhor a não ser nós mesmos. Talvez nós pensamos que eu não sou escravo de ninguém, eu faço o que eu quero. Tem muitas pessoas assim, né? Que dizem: eu não sou escravo de ninguém, eu decido pela minha vida. Aí é que está o problema, porque as nossas decisões são sempre erradas, o nosso coração sempre pende para o lado errado e acabamos caindo no pecado. E caindo no pecado nos tornamos escravos do pecado, porque o pecado ele gera morte. O pecado nos leva para distanciar-se de Deus. Se nós somos livres realmente, nós pertencemos a Deus e servimos a Ele. Aí sim nos tornamos livres, porque servindo a Deus estamos procurando fazer o que é melhor para nós. Muito provavelmente reagiremos de acordo com essa palavra da mesma maneira se alguém questionasse a nossa liberdade hoje. Você é livre? Ninguém quer ser escravo, nem mesmo de Deus. Até aqueles que dizem crer em Deus muitas vezes não entendem. Acham que servir a Deus é cumprir alguns rituais religiosos e por isso fazem sua parte para tentar contentá-lo. A Bíblia chama essa atitude de pecado e afirma algo chocante: de todos, isso mesmo, todos nós somos pecadores e não servem a Deus. Lá em Romanos 23 fala sobre isso. Mesmo quando achamos que estamos lhe servindo, nós somos pecadores. Servir a Deus significa fazer a vontade dele e não agir do jeito que nós imaginamos ser o certo. Acredito que por isso está esta confusão de muitas igrejas por aí. Cada um adora e serve a Deus do jeito que acha que é o jeito certo de servir. Mas qual será o jeito certo mesmo? A resposta, ela está na palavra de Deus. Em João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja que o texto diz no final que o Pai procura. Deus, ele é soberano, Senhor, e está à procura de verdadeiros adoradores. Há muitas pessoas abrindo a boca, louvando, falando tantas coisas, mas será se são verdadeiros adoradores de Deus? Será se o Senhor Deus é o Senhor deles de verdade? Temos que ter muito cuidado para ver onde estamos investindo a nossa adoração. Depois a Bíblia diz outra coisa chocante, que quem peca é escravo do pecado. João 8:34. Ou seja, toda essa liberdade alardeada não é nada daquilo. É por isso que, mesmo vivendo em suposta liberdade, continuamos enfrentando medo, falta de paz, angústia com o futuro, conflitos internos e externos. Ou você já não passou pela situação de ser empurrado de um lado para o outro pelos seus impulsos e não conseguir ficar satisfeito porque sempre aparece falta mais alguma coisa? Por que será que isso acontece? Quem nos empurra desse jeito? A história contada na leitura bíblica de hoje fala de um rei de Judá que achava não precisar mais de Deus. Era forte e se julgava livre. Se tornou poderoso na sua época, né? Quando Deus enviou contra ele o exército egípcio, ele rapidamente percebeu seu engano. Deus o perdoou, mas também providenciou um jeito de lhes mostrar a diferença entre servir a um Deus amoroso ou a um tirano qualquer. No lugar de Roboão, você escolheria o Senhor ou o Sisaque? O Sisaque é você mesmo, com seus desejos nunca satisfeitos. A outra opção é Jesus, o único capaz de nos libertar da escravidão que nós mesmos nos impomos, porque desejamos fazer e cometer o pecado.
Muitas vezes somos levados a pecar devido às nossas más escolhas e acabamos desejando e fazendo aquilo que não é para ser feito. Hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus e não confiar nas coisas. Aquele rei Roboão teve uma experiência ruim na sua vida, mas ao mesmo tempo foi necessária para que ele pudesse reconhecer o senhorio de Deus. E Deus nos ama tanto que Ele não nos destrói, mas nos dá uma nova chance, não é verdade? Veja bem, hoje você está ouvindo uma mensagem que pode ajudar você a decidir o que você vai servir, a quem você vai servir. Tenha sempre em mente, o Deus verdadeiro nos chama para servir, para sermos seus servos, nos liberta dos nossos maus desejos, que é o pecado que nos aprisiona e nos leva para o inferno. Se é para ser escravo, que sejamos do Deus vivo que nos dá a vida eterna como herança. Não é verdade? Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Há muitos que estão por aí achando que servir a Deus, se eu me converter a Jesus, eu vou me tornar um escravo, né? Eu vou ficar amarrado, eu vou ficar engessado. Gente, mas é pelo contrário. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, Ele nos liberta. Ele abre os nossos olhos para ver o perigo que estávamos correndo de ir para o inferno devido às nossas más escolhas, devido aos nossos maus pensamentos. Jesus, Ele abre os nossos olhos para ver que existe uma vida eterna, existe uma eternidade, algo muito maior e muito mais especial do que eu vivo aqui nessa terra. O Deus dessa era, Ele cegou o entendimento dos homens. Isso mesmo, o diabo, ele anda em derredor procurando alguém que possa tragar, como um leão rugindo, né? Então ele vai encontrar fraquezas em mim e você, alguma brecha que possa penetrar e tirar de nós o brilho da glória de Cristo. Não deixe isso afetar você. Como eu posso me blindar dessa forma? Sendo um verdadeiro adorador, aquele que o Pai procura. Deus está procurando pessoas íntegras, com caráter, que tenha desejo de louvar e exaltar o seu nome. Não é só diante da igreja, diante dos irmãos, é em todo lugar que você estiver, você possa representar um servo de Cristo. Há uma oportunidade para você hoje mudar de vida e não ser como aquele rei Roboão que adquiriu patrimônio, poder, riqueza e logo se achou contra Deus. Esse é o perigo das riquezas. Tome cuidado, porque talvez hoje você está em condição financeira bem humilde, mas amanhã você pode ser uma pessoa de grandes posses, né? E de grande poder. Tome cuidado para que isso não tire de você a presença de Deus e você possa se sentir estar na situação do rei Roboão. Ainda bem que Deus fez aquilo com aquele rei, para que ele pudesse acordar e não ser condenado, não é isso? Então hoje também nossa oração é para que Deus nos desperte, para não cairmos no abismo e nos distanciar da presença do Senhor. Veja esse texto de Isaías 61, capítulo 61, a partir do versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Veja bem, muitas vezes quando nós estamos com a nossa saúde lá em cima, estamos com a nossa vida financeira lá em cima, tudo certinho, nós corremos o risco de abandonar a presença do Senhor. Mas quando vem uma tristeza, quando vem algo que nós não conseguimos dominar, aí nós lembramos de Deus. Não deixe para lembrar de Deus e da sua autoridade só nos momentos difíceis da tua vida. Lembra que Deus é Deus em qualquer circunstância da tua vida. A única liberdade que temos, de fato, é de escolher a quem servir.
A quem você serve hoje? Escolha hoje servir o Senhor e pare de ser escravo daquilo que te faz mal. Há momentos em nossa vida que sentimos a pressão do inimigo, tentando nos arrebatar. Temos que ter cuidado para ele não sair vitorioso dessa batalha. Muitos atentam contra a sua própria vida porque esqueceram a quem servir, e aí perdem a esperança e assim entram em desespero. Em João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Servir o Senhor, amigos, servir ao Senhor Jesus não é simplesmente ser um escravo, é ser livre para adorá-lo com toda a sua força. Eu sei que você já deve ter cantado essa música que nós vamos tocar agora, na igreja em que você congrega. A música Grande é o Senhor, do grupo da Comunidade da Graça, do pastor Ademar de Campos. É um corinho que, quando a gente canta, a gente sente a presença de Deus e a autoridade do Senhor. Portanto, eu te faço o convite agora nesse momento. Vamos louvar o Senhor em espírito e em verdade. Cante aí onde você está. Se você estiver dirigindo, aumente o volume do rádio aí do seu carro e cante esse louvor a Deus com o seu íntimo, com o seu coração. Se você está em casa descansando, cante também. Onde você estiver. Se você não pode cantar em alta voz, cante no seu íntimo, mas louve ao Senhor com essas palavras. Grande é o Senhor.